Bom, galera, seguinte, para tentar explicar como funciona e como eu faço essa parte de ligação elétrica dos móveis, eu montei aqui duas caixinhas que servem de protótipo para mostrar esse esquema de eletricidade. Uma dessas caixas tem um interruptor que liga essa lâmpada, mais duas tomadas ali embaixo. Já na outra caixa tem novamente um interruptor, mas que dessa vez liga duas lâmpadas de LED. Antes de explicar esse processo prático de como chegar até aqui, fazendo tudo isso do zero, eu preciso primeiro ilustrar isso que eu vou fazer através de um esquema de desenho que vai representar os conceitos básicos sobre o assunto. O primeiro ponto para a gente falar, para quem não conhece nada sobre esse tema, é como funciona o esquema elétrico de uma casa. Se vocês observarem lá em cima da laje, que é onde geralmente fica a rede principal de energia, eu sei que em alguns lugares isso pode passar embaixo, em outros lugares isso nem fica tão visível assim. Mas enfim, digamos que você tenha esse acesso e consiga visualizar esse cabeamento de eletricidade subindo na laje. Lá em cima vai ter 3 fios, ou seja, 3 condutores que têm um diâmetro maior do que os outros. Grosseiramente falando, é sobre a bitola do fio. Eles são mais grossos do que a maioria. Esses 3 cabos são chamados de fase, neutro e terra. Eu já vi a galera chamar por aí outros nomes como positivo e negativo e até outras coisas. Mas para o nosso estudo eu vou chamar aqui de fase, neutro e terra, beleza? O que eu quero que você entenda é que esse cabo chamado de fase é o cabo que leva a energia, ou seja, é o condutor que está carregado de eletricidade. Já o cabo de neutro é o cabo condutor que não possui a tensão de energia, ou seja, ele não está carregado. E por fim, o cabo chamado de terra é um condutor de proteção. Tem a função de proteger os equipamentos que estão ligados na tomada contra uma possível sobrecarga que pode acontecer na rede e também tem a função de proteger o usuário, digo, as pessoas, contra possíveis choques na rede elétrica. Então, é a partir desses cabos que é feita toda a distribuição dos pontos de energia que chegam aí nas paredes. Sobre as cores desse cabeamento, geralmente se usa, conforme padrão, das normas brasileiras sobre essa questão técnica. Para o condutor de fase, se usa as cores vermelha, preta e marrom. Para o condutor de neutro, a cor é azul clara. E para o condutor terra, se usa verde ou verde e amarelo. Bom, agora que a gente viu o que cada um desses cabos faz, ou melhor dizendo, a função de cada condutor e também as cores que são usadas, para fazer a ligação de uma tomada, se vocês observarem aí dentro de uma parede, digo, desmontar a parte da frente da tomada, por exemplo, vocês vão encontrar 3 cabos ligados nesse dispositivo. Um deles é o fio preto, que a gente viu antes lá, que seria a fase. O outro fio é o da cor azul, ou seja, o neutro. E no meio dessa tomada vai ter o terceiro fio, que é o verde, o terra. Quando se trata de interruptor, vai ter apenas 2 fios passando, que é o da fase e o do neutro. Ele não tem esse aterramento porque se chega a acontecer, por exemplo, uma sobrecarga na rede elétrica, a lâmpada queima. Isso já serve como um sistema de segurança, porque vai parar de conduzir essa eletricidade quando rompe aquele filete que fica dentro da lâmpada. Então, por esse motivo, não tem o fio verde. Mas assim, esse negócio das cores, que eu tô falando conforme o padrão da norma brasileira, talvez na sua casa não esteja assim. Se por acaso a pessoa ou empresa que fez essa instalação usou outras cores no cabeamento, vai funcionar. Só não vai estar de acordo com aquele padrão técnico recomendado. Então, por isso, se faz o uso daquela chave de teste antes de começar qualquer tipo de manutenção ou uma nova instalação. Porque independente das cores usadas nessa fiação, o princípio básico para saber onde está passando a energia, ou seja, encontrar a fase, sempre se usa aquela chavinha de teste. Ó, outro exemplo, aqui em casa, as cores que foram usadas no cabeamento da tomada foi o preto, o azul e o verde. Daí eu fiz o teste usando aquela chave, a fase está passando no fio preto. Então, a princípio, tá tudo ok, conforme a norma brasileira. Já dos interruptores, as cores que foram usadas nesse cabeamento foi o vermelho e o branco. O vermelho se refere à fase, e de novo, eu achei isso fazendo o teste. E o branco, que na verdade eu vejo os eletricistas chamando esse cabo, quando se trata de interruptor, com o nome de retorno. Mas enfim, é só para vocês verem que não necessariamente vai estar sendo usadas as mesmas cores no cabeamento entre uma casa e a outra. Mas o padrão mais comum são essas cores que eu mostrei para vocês, sobre os condutores de fase, de neutro e de terra. Bom, os conceitos mais básicos sobre elétrica é isso. Então agora eu vou fazer a ligação prática daqueles dispositivos que eu mostrei lá no início do vídeo. Eu vou pegar aqui a energia desse ponto da tomada para alimentar os protótipos ali em cima da mesa. Vou tirar esse cabeamento ali da tomada para fazer a emenda de outros fios mais compridos que vão levar essa energia até onde eu preciso. Bom, aqui o disjuntor está desligado, então não tem risco nenhum de tomar um choque fazendo essa união. E esse procedimento para unir um cabo no outro e aumentar o tamanho de comprimento deles é um processo similar ao que eu fiz lá na instalação do painel da parede.
transferindo um ponto elétrico da tomada para outro lugar. O diâmetro desse fio, que eu costumo sempre usar, é de 2,5 milímetros. Para você fazer a compra, peça por cabo flexível de 2,5. Daí é só escolher a cor desse fio e a metragem que você precisa. Então tá aqui, o cabeamento saiu lá da parede e chegou até aqui em cima, no tampo da mesa. Nesse primeiro exemplo, vamos começar instalando uma tomada. Eu pego aqui 3 pedaços desse fio e faço a conexão na tomada. Estou usando as mesmas cores da fase, do neutro e do terra, que vem lá da parede, para não se confundir. O fio verde do terra vai conectado no plug do meio da tomada. E os outros 2 cabos da fase e do neutro ficam conectados, um em cada ponta desse dispositivo. Não importa muito se vai conectar a fase do lado esquerdo ou do lado direito da tomada. A única coisa que precisa se ligar é para o fio do terra ficar no meio da tomada. Feito isso, faz a emenda desses fios junto do cabeamento que vem lá da parede. E é isso, simples assim e vai estar tudo pronto. Se tivesse aqui apenas uma tomada para fazer esse procedimento, para finalizar, era só passar uma fita isolante para que essas conexões, não fiquem aparecendo, daí ligo o disjuntor e começo a utilizar a tomada. Mas, como eu vou ligar aqui 2 tomadas, eu pego o segundo dispositivo, que aqui eu já me adiantei e os cabos já estão plugados na tomada, daí coloca ela no lugar e faz a união desse cabeamento, junto com os demais, ligando fase com fase, neutro com neutro e terra com terra. E agora sim, depois de tudo isso conectado, isola cada ponto de conexão com a fita isolante e na sequência já pode ligar o disjuntor para começar a utilizar essas tomadas. Legal, então vamos continuar aqui e ligar agora uma lâmpada para que vocês possam ter noção sobre um esquema elétrico de um interruptor. Nesse local que vai ser encaixada a lâmpada, eu fiz a conexão de 2 fios, o azul e o preto. Então vou passar eles aqui por baixo e prender com um parafuso para que fique melhor de manipular esse dispositivo. Então assim, para não ter que mexer novamente naquela conexão que está ligada às tomadas, eu vou descascar um pedacinho aqui desse fio, tanto do neutro, que é o cabo azul, como do preto, que é o da fase. Assim eu consigo fazer a emenda de conexão desse cabeamento que vem ali da lâmpada, junto do cabeamento da rede que vem lá da parede. Obviamente que agora o disjuntor da rede geral está desligado de novo, então sempre certifique-se de fazer esse procedimento, beleza? Bom, essa conexão é muito simples de fazer. Enrola um fio no outro e depois sela essa conexão usando uma fita isolante. Não tem muito mistério não. Faz a união de fase com fase e neutro com neutro. A única diferença entre essa ligação e a ligação da tomada é que agora não tem o cabo verde do aterramento. E esse cabo preto, que é o cabo da fase, que leva a energia até a lâmpada, tem no meio dele um dispositivo de interruptor, que tem a função de abrir e fechar a corrente elétrica que alimenta o polo dessa lâmpada, ou seja, liga e desliga. Não sei se você conseguiu entender muito bem esse processo prático de conexão aqui desse cabeamento, porque acaba tendo vários fios, e vai ligando às vezes um em cima do outro. Mas enfim, eu fiz um desenho que representa toda essa parte aqui de ligação das tomadas e da lâmpada como complemento para melhor explicar esse tema. Lá da parede vem 3 fios, certo? Fase, neutro e terra. Nas tomadas, eu fiz a conexão usando também 3 fios. Então aqui nessa parte, nada mais foi do que ligar o cabeamento que vem das tomadas na rede elétrica da casa. Ou seja, fase, fase, neutro, neutro, terra e terra. Isola esses pontos de união usando a fita isolante. Já na lâmpada, vai existir apenas 2 fios, o preto da fase e o azul do neutro, sem o fio do aterramento. Então esse cabo azul que sai da lâmpada foi conectado junto do neutro na rede que veio da parede. Já o cabo preto da fase precisa ter um dispositivo de interruptor no meio entre a lâmpada e a fase da rede, para fazer a simples função de ligar e desligar a corrente. Bom, para fechar aqui esse vídeo, nessa última parte, tem aquele segundo protótipo que eu tinha falado antes lá no início do vídeo. Então nesse exemplo, a gente tem essas 2 luminárias e cada uma delas também tem 2 fios conectados, que representam a fase e o neutro. Eu vou repetir o mesmo esquema de antes, fazendo a conexão primeiro dos cabos de cor azul, lá no neutro que vem da rede, ou seja, azul e azul, e para fazer a ponte entre a fase que vem da rede e a fase que precisa alimentar cada uma dessas luminárias, eu vou ter novamente um dispositivo de interruptor que vai ligar e desligar essas 2 lâmpadas.
Lá no vídeo do painel foi exatamente esse procedimento que eu fiz para ligar aqueles 3 spots que fica embutido dentro daquela caixinha de iluminação em cima do painel. Então é isso que eu tinha para mostrar sobre esse procedimento de ligação elétrica nos conjuntos de móveis. É isso que eu faço quando eu preciso ligar algumas tomadas e algumas luminárias, transferindo a rede elétrica que sai da parede e levando ela para outro ponto. Fica geralmente embutido na parte de dentro ou na parte de fora dos conjuntos de móveis. Forte abraço e até a próxima!